O que parecia uma quarta-feira qualquer no colégio ia ser muito diferente. Onde estão nossos filhos? Os pais estão desolados. Acho que o melhor é que você não apareça por aqui. Em uma cidade tranquila, na madrugada de um dia qualquer, 17 crianças desaparecem sem deixar rastros, deixando para trás casas vazias, famílias petrificadas e apenas uma criança, que parece ser a chave para descobrir uma força sombria que manipula a realidade, desencadeando um caos sobrenatural que ameaça devorar todos que cruzarem seu caminho. Há 2 anos, muitas pessoas morreram de forma estranha e seus corpos nunca foram achados, já que a polícia e autoridades ocultaram as provas por não conseguirem resolver os casos. Na escola primária local, a quarta-feira seguia normalmente quando a nova professora Justine Gandhi iniciou. Ao chegar à sua sala de aula, ela notou que estava vazia, exceto por um único aluno, Alex Lilly, o único que havia comparecido. O motivo foi o ocorrido na noite anterior, às 2h17 da manhã. As demais crianças acordaram, saíram e sumiram sem deixar rastros. Fizeram isso com rapidez e alegria, como se estivessem respondendo a um chamado irresistível. Ao saber do sumiço, os pais foram à polícia. Nada foi encontrado nas casas, mas câmeras captaram as crianças correndo na penumbra sem mostrar o destino delas. Alex foi interrogado, disse não saber o motivo da fuga e negou ter recebido instruções. Justine também declarou não ter conhecimento do ocorrido. A escola foi fechada e um altar foi montado em memória dos desaparecidos. Terapeutas foram disponibilizados para apoiar os alunos afetados. 17 crianças desapareceram. Pais, professores e autoridades se reuniram no auditório para debater sobre o ocorrido. Justin, nervosa e tímida, lamentou e disse querer respostas, além de afirmar carinho pelas crianças. No entanto, os pais a confrontaram até que o diretor Marcos interveio para contê-los. Preocupado com sua segurança, um policial recomendou que ela se retirasse para um lugar seguro. Justine saiu, comprou vodka no supermercado e depois recebeu uma ligação de número desconhecido com respiração pesada e uma voz a alertando para ter cuidado. Ao chegar em casa à noite, viu pessoas na rua e, temendo que fossem seus pais, se escondeu em casa. Pela janela, não viu movimento. Preparava uma bebida quando a campainha tocou, mas não viu ninguém pelo olho mágico. Logo após, ouviu batidas fortes na porta. Saiu com gás de pimenta, mas só encontrou seu carro pichado com bruxa. Desconcertada, ela foi à escola e o diretor sugeriu que tirasse alguns dias de descanso, pois os pais estavam agitados. Apesar de não ser responsável, Justine perguntou por Alex e o diretor garantiu que ele estava bem com outra família, proibindo-a de vê-lo. Por conta de entrevistas anteriores e um incidente, Justine insistiu em entender o ocorrido, mas Marcos permaneceu irredutível. Ao sair, sentiu o desprezo de funcionários e pais e chorou no carro. Mais tarde, viu os estudantes voltando, incluindo Alex. No mesmo dia, fez boletim de ocorrência pelos danos no veículo, mas só a denúncia foi registrada. Ao anoitecer, ela foi a uma taverna para beber e se distrair, onde encontrou Paul, notou sua mão machucada, embora ele tenha minimizado o acidente. Justin ficou surpresa ao vê-lo, pois não acreditava que ele fosse aparecer. Paul disse que ficou feliz pela mensagem dela e sentia saudades, iniciando uma conversa leve entre ambos. Após pedir um refrigerante, ele percebeu sua atitude incomum. Justine confessou que a maioria a considerava uma bruxa e que alguém tinha pichado o carro dela. Como prova, Paul tentou aliviar a conversa com uma piada, irritando Justin, que o repreendeu pela insensibilidade. Ele ficou sério e disse estar preocupado, mas ela rejeitou e afirmou que não precisava da preocupação dele. Paul pediu permissão para lhe dar um conselho. Ela, embora relutante, o ouviu. Ele sugeriu que ela não se preocupasse com comentários hostis, pois as pessoas estavam mais focadas em suas próprias vidas. Justine revirou os olhos, certo de que a situação era grave. Paul insistiu, apontando que ela às vezes exagerava e que o álcool ou procurar companhia não ajudariam. Ela reconheceu que pelo menos não estava sozinha, pois ele estava ali. Paul negou ficar muito tempo. Justine o convidou para uma bebida, mas ele recusou. Ele dormiu na casa dela e ao amanhecer ela o levou ao trabalho, onde conversaram rapidamente. A indiferença de Paul sobre o caso das 17 crianças sumidas irritou Justin. Ele disse que não era detetive e não podia se envolver. Com a insistência dela, ele lembrou que a investigação era tarefa dos profissionais.
Depois da tensão, Paul sorriu e disse que estava feliz em vê-la. Ela sorriu, mas o chamou de idiota. Justin foi à escola e observou Alex. Ao sair, ele o seguiu discretamente até sua casa, mas as janelas estavam cobertas com jornal. Ele achou uma abertura e viu 2 pessoas paradas. Assustada, ela recuou e derrubou objetos do jardim e tentou espiar novamente. As pessoas não tinham se movido nem um pouco. Ela contou a Peter o ocorrido, mas ele a repreendeu por espionar o menino e pediu que esquecesse o assunto. Horas depois, Justine voltou ao supermercado para comprar álcool e foi atacada por uma mulher que a empurrou e derramou uma garrafa nela. Ao ser questionado sobre Peter, Justine disse que ele afirmou que o relacionamento terminou e pediu desculpas. Um cliente interveio e impediu o ataque. Exausta, ela foi para casa e sonhou com o dia do desaparecimento das crianças. A sala estava cheia, mas os alunos continuavam nas carteiras. Alex se levantou com um sorriso diabólico, assustando Justin. Ela então acordou assustada e pensou ver uma figura no corredor. Mais tarde, ao estacionar na casa de Alex, ela tentou conversar e explicar como foi difícil para ela. Mas Alex se recusou, correndo para casa. Ela ficou em frente à casa a tarde toda até adormecer em seu veículo. À noite, alguém saiu da casa com um andar estranho, carregando uma tesoura grande. A figura se aproximou do carro e entrou pela porta de trás, cortando o cabelo de Justine enquanto ele dormia. Enquanto isso, Archer, pai de uma das crianças desaparecidas, ficava no quarto do filho, analisando fotos e gravações da noite em que ele saiu, tentando entender o motivo. Mais tarde, ele foi para o trabalho na construção, mas seu desempenho era descuidado devido à perda do filho. Materiais errados e erros na obra refletiam sua distração. O coronel disse que seguiriam as poucas pistas naquele dia. Archer perguntou pelos avanços da unidade canina, mas disseram que os relatórios iam direto ao corpo principal de investigação. O oficial mostrou empatia pela sua dor e afirmou que, se fosse seu filho, também estaria desesperado por respostas. Archer insistiu que a professora Justine poderia saber de algo e continuava livre, sem aparente responsabilidade. Ele disse que investigou sozinho e descobriu que ela foi presa há 2 anos por dirigir bêbada e demitida de outra escola por mau comportamento. O policial olhou severo e perguntou o que ele achava que Justine sabia ou se ela havia feito algo. Ele afirmou que as gravações mostravam que as crianças saíram de casa por vontade própria e que não havia provas contra a professora. Durante uma reunião com as autoridades escolares, Archer insistiu que nada fazia sentido. 17 crianças da mesma sala sumiram sem aviso. Ele cobrou explicações sobre a sala de aula e o motivo de apenas esses alunos terem sido incluídos. A reunião acabou com pais indignados e autoridades sem ação. Archer, determinado, foi até a casa de Justine e jogou tinta vermelha no carro dele. Depois, revisou novamente as gravações do filho e se preparou para descansar. Às 2h17 da madrugada, barulhos o acordaram. Ele viu seu filho sair de casa e o perseguiu até uma casa imponente, com uma arma marcada com o número 217. Ele entrou no interior aberto e subiu para o 2º andar. No último quarto, encontrou o filho chorando sob os lençóis. Archer implorou para que dissesse onde estava. O menino permaneceu em silêncio, entre lágrimas, confessou seu amor e seus sentimentos nunca expressos. De repente, uma luz intensa iluminou o quarto e o rosto do menino se transformou no de um palhaço grotesco. Archer acordou gritando de susto. Na manhã seguinte, ele traçou em um mapa o caminho que seu filho havia percorrido e contou as casas da vizinhança. Ele foi até a casa da mãe de outra menina desaparecida para revisar as gravações de segurança. Ela recusou, mas o marido dela permitiu. Archer mediu os passos da menina e, com pequenas bandeiras e um laser, traçou a rota até outra casa, descobrindo que os caminhos de ambas as crianças haviam se cruzado. No trajeto, encontrou Justin dirigindo em direção ao posto de gasolina. Ele insistiu em falar com ela, mas ela negou saber algo e lembrou que muitos pais a viam como o problema. Archer concordou, dizendo que ela estava envolvida no conflito. Justin, nervosa, gritou e o acusou de ameaçá-la. De repente, um homem com o rosto ensanguentado correu até eles e Justine largou a mangueira, causando vazamento de combustível. Archer tentou intervir, mas foi empurrado e bateu a cabeça no asfalto. Justin aproveitou para se esgueirar sob o veículo e fugir. O agressor a perseguiu até ela se refugiar em um supermercado próximo. Archer tentou contê-lo, mas o desconhecido o atacou brutalmente e o estrangulou.
Paul falava com sua namorada ao telefone. Ela pediu que ele fizesse tarefas e avisasse seu pai sobre seu retorno da viagem. Paul foi ao chefe de polícia, seu sogro, dar a notícia. No turno de Paul, Justine depôs sobre seu veículo e a tarde foi lenta. Em outro local da cidade, um jovem tentou invadir uma casa pela janela, mas fugiu ao disparar o alarme. Paul o perseguiu até alcançá-lo. O jovem disse trabalhar na casa, mas perdeu as chaves durante a revista. Paul se feriu acidentalmente com uma agulha escondida nos bolsos do jovem e o espancou até deixá-lo inconsciente. Depois tentou reanimá-lo e tirar as algemas para que ele fosse embora, de volta. Na delegacia, o coronel o repreendeu e avisou que o registro do incidente seria arquivado e poderia causar problemas se o jovem denunciasse. Também lhe perguntou sobre a avaliação da sua mão ferida. Paul saiu irritado e xingou em voz baixa. Pouco depois, recebeu uma mensagem de Justine cumprimentando-o com uma foto dela ao lado de sua esposa, Donna, ao fundo. Naquela mesma noite, Paul acabou encontrando Justine em um bar, onde os dois tiveram uma aproximação que rapidamente se tornou íntima. A tensão entre eles, que durou semanas, teve breve alívio, e por um momento, ambos esqueceram a gravidade dos acontecimentos recentes. Ao chegar em casa, Paul se assustou ao ver os pertences de Donna, percebendo que ela voltara antes do previsto. A expressão de surpresa e culpa de Paul não passou despercebida. Donna, irritada, passou a interrogá-lo sobre onde esteve na noite anterior. Cada palavra e gesto de Paul denunciavam o que havia acontecido, e a compreensão imediata no rosto de Donna transformou a cena em um julgamento silencioso. Mais tarde, ao passar pelo escritório do coronel, Paul notou um olhar severo e acusador. Estava claro que ele já sabia. A pressão acumulada pela série de infortúnios recentes fez com que Paul perdesse o controle. Ao ver James indo à delegacia, começou a gritar descontroladamente, relembrando seus avisos. Sem hesitar, ele entrou na viatura para começar a perseguição. Antes disso, James estava acampando e usando drogas de forma desesperada. Na cidade, ele andava atento, observando veículos e checando se as portas estavam abertas ou destrancadas. Ele conseguiu um emprego recentemente e ligava pedindo dinheiro para comprar roupas adequadas. Com os pertences que havia tirado de uma bolsa em um dos carros, ele foi até uma casa de penhores, onde encontrou apenas um tablet e um reprodutor. O responsável recusou-se a comprá-los, aumentando sua frustração após o aviso de Paul. Ele caminhou até a casa de Alex, mesmo sob chuva. Ele tentou abrir a porta, não conseguiu, e viu que as janelas estavam lacradas, mas isso não lhe pareceu estranho. Sem sucesso nas entradas, ele subiu por uma trepadeira até uma janela aberta no segundo andar e entrou. Buscando o abrigo da chuva, ele percorreu a casa e viu que estava vazia. Mantinha certa ordem? Ao tentar colocar um filme no reprodutor de vídeo, ele distinguiu refletidas na tela várias figuras sentadas no sofá. Assustado, ele notou que continuavam imóveis, como em transe. Movido pela ganância, James começou a procurar objetos de valor sem sucesso. Ele achou uma porta para o porão, desceu e viu várias pessoas de costas. Ao se aproximar, viu um grupo de crianças olhando fixamente para a parede por rompão. De repente, todos se viraram ao mesmo tempo para ele, provocando um terror indescritível. James, assustado, pediu desculpas, prometeu ir embora e saiu apressado do porão, fechando a porta. Confuso, ele se questionou sobre o motivo de estar ali e as razões do seu comportamento, enquanto recolhia apressadamente alguns objetos caídos. Ele não percebeu que as duas pessoas no sofá se levantaram e foram até ele. Em pânico, ele abriu a porta principal e fugiu rapidamente. Após saírem, os ocupantes fecharam e selaram a residência. Com o que pegou, James voltou à casa de penhores e viu um cartaz de recompensa por informações das 17 crianças desaparecidas. Ele então se lembrou das crianças que tinha visto no porão e, cheio de inquietação, decidiu entrar em contato com a polícia. James disse que sabia onde as crianças estavam e se ofereceu para guiá-los, mesmo com medo de encontrá-las. Apesar da relutância, ele foi à delegacia. Paul o confrontou, lembrando seu aviso para não voltar, e James fugiu para a floresta. Lá ele viu um palhaço de peruca laranja. Ele atribuiu a visão à paranoia causada pelas drogas e tentou se acalmar, mas ouviu passos se aproximando e pegou suas seringas para se defender.
Ao tentarem abrir sua barraca, ele reagiu cravando as agulhas na pessoa. Na frente dele estava Paul, que furioso apontou sua arma para ele e James, apavorado, explicou que sabia onde as crianças estavam. Paul, incrédulo, o obrigou a levá-lo até a casa de Alex. Assim que chegaram, James mostrou preocupação com a recompensa e Paul saiu da viatura, bateram na porta e foram atendidos. As horas passaram lentamente, Paul não voltava e James, preso no banco de trás, começou a se desesperar. Paul finalmente apareceu e levou James para dentro. Justine relatou ao diretor Marcus eventos estranhos na casa de Alex e pediu intervenção da proteção à criança. Mesmo assim, achou desnecessário escalar a questão e preferiu chamar os pais. Logo após, Gladys, uma mulher mais velha, chegou à instituição dizendo ajudar a cuidar de Alex por problemas de saúde dos pais. Gladys apareceu de surpresa na casa de Marcus, limpando e conversando com ele e seu companheiro. Durante a conversa, ela mostrou um buquê envolto em espinhos, cortou a palma da mão e manipulou mechas de cabelo, incluindo uma de Justin. Ao tocar um sino que enlouqueceu Marcus, a violência irrompeu na cozinha. Marcus atacou o companheiro vomitando uma substância preta e o agredindo, até Gladys interromper e limpar as mãos calmamente. Ela enrolou novamente o cabelo nas hastes, quebrando-as e fazendo com que Marcus saísse à procura de Justine. Ele ficou correndo pela cidade com o rosto ensanguentado até que finalmente a encontrou. Marcus a seguiu enquanto Archer tentava controlar a situação, mas Justine usou a distração para fugir até seu carro. O diretor perseguiu-a batendo na janela, conseguiu dirigir e fugir, enquanto Archer seguia tentando protegê-la. Durante a fuga, um carro atropelou o diretor. Archer desceu para ajudar, constatando que Marcus estava com o crânio destruído. O homem foi levado ao hospital, recebeu atendimento médico e depôs sobre o ocorrido. Justin, com alguns arranhões, agradeceu a Archer pela coragem. Surpresa com a intensidade dos acontecimentos, ele confirmou a ela que tinha sido testemunha do que aconteceu, deixando Justine desconcertada e questionando o que ela tinha acabado de presenciar. No caminho de volta, Archer detalhou que o jeito de correr do diretor lhe parecia estranhamente familiar. Afirmou já ter observado isso antes em seu próprio filho e em uma de suas colegas de classe. Ambos sumiram após fugirem. Explicou que aquela forma de se deslocar era peculiar, semelhante ao impulso de um projétil que avança direto ao seu objetivo sem qualquer desvio. Ao mostrar o mapa, Archer indicou a rota provável das crianças e concluiu que os caminhos se cruzavam em um ponto. Justine, assustado, reconheceu o lugar na hora. Era a casa de Alex, o único garoto que não sumiu. O pai de Alex costumava buscá-lo todos os dias na saída da escola, e durante o trajeto eles mantinham uma conversa agradável. Naquela tarde, ele avisou ao filho que a tia materna viria visitá-los. O nome dela era Gladys, e parecia que ficaria na casa por um tempo. Curioso, Alex perguntou por que ela precisava ficar, e o pai disse que ela estava doente e precisava de um lar. A mãe de Alex, ocupada com as tarefas, queria a casa arrumada antes da visita e pediu ao filho para limpar o quarto. Gladys chegou já de noite. Na manhã seguinte, enquanto Alex descia para falar com seus pais, ouviu que eles estavam discutindo. O pai não estava satisfeito com a mulher em casa, pois há 15 anos não tinha notícias dela. Era estranho para ele conviver sob o mesmo teto após tanto tempo ausente. Sua mãe o recebeu carinhosamente e pediu que escovasse os dentes antes do café, lembrando de fazer silêncio porque a tia ainda dormia. Curioso, o menino espiou o quarto da recém-chegada. Conseguiu distinguir uma peruca colocada sobre um manequim. Ao levantar o olhar, viu Gladys observando-o intensamente da cama. Surpreso e envergonhado, fechou a porta e saiu. Durante o caminho para a escola, seu pai comentou que provavelmente a mulher não ficaria na casa por mais de um mês. Alex era vítima de bullying e durante uma prova, um colega lhe jogou um lápis. Justine percebeu o ocorrido, repreendeu o agressor e o expulsou da sala. Naquela tarde, ao sair da escola, o pai de Alex não o esperava como de costume. O menino esperou até que todos os seus colegas fossem embora, mas ao não vê-los chegar, decidiu voltar para casa a pé. Ao entrar, encontrou um silêncio inquietante. Seus pais estavam na sala de jantar, imóveis e com expressão ausente, como hipnotizados. Ao perguntar por que não tinham ido buscá-lo, seu pai respondeu com uma voz lenta e apagada, perguntando por sua vez como tinha sido o seu dia. Nesse instante,
Gladys apareceu e o cumprimentou com um entusiasmo exagerado, tratando-o como se fosse um bebê. Só então, alarmado, Alex perguntou o que estava acontecendo com seus pais, e ela respondeu que eles estavam perfeitamente bem. Incrédulo, o menino jogou um copo de água no rosto do pai, que não demonstrou nenhuma reação. A mulher, irritada, o repreendeu e mandou que escovasse os dentes e dormisse. Logo pela manhã, Alex constatou que seus pais continuavam na mesma posição na sala de jantar, sem dar sinais de normalidade. Gladys o chamou para sentar e assegurou que não precisava se preocupar, pois estavam só descansando antes da escola. Pediu também que prometesse não contar a ninguém sobre a tia, nem o estado dos pais. Depois, Gladys fez uma demonstração com uma varinha. Ela espetou o dedo com ela e passou um pouco do próprio sangue sobre o objeto, que tinha cabelos enrolados em sua superfície. Depois, pediu para Alex observar com atenção. Imediatamente, seus pais começaram a se cortar com garfos e facas, permanecendo sentados enquanto infligiam aqueles ferimentos em si mesmos. Quando Gladys mergulhou a varinha na água, a violência parou na hora. Ela avisou Alex para cumprir a promessa de manter segredo sobre ficar na casa. Caso contrário, ela garantia que tinha o poder de obrigar os pais dele a se matarem, se devorarem ou se machucarem sem piedade. Gladys indicou a Alex que ele deveria ir para a escola de ônibus e ele obedeceu. O impacto foi tão grande que ele passou o dia desligado, sem notar o que ocorria ao redor. Ao chegar em casa, subiu ao quarto e, ouvindo barulhos no cômodo vizinho, foi investigar. Lá, ele encontrou Gladys no meio do que parecia ser uma prática de meditação. Ela avisou que não conversariam naquele dia e mandou que ele desse sopa instantânea aos pais, pedindo que comprasse mais no dia seguinte. Alex cumpriu suas instruções, repetindo aquela rotina diariamente. Ia para a escola e, sozinho, se encarregava de cuidar dos pais. Numa noite, os lamentos o acordaram e o conduziram até o quarto de Gladys. Ele a encontrou deitada no chão e ela pediu que ele se aproximasse. Alex ofereceu um copo d'água, mas ela disse que não ajudaria e revelou estar doente há muito tempo. Ela disse que tinha esperado que a mãe e o pai de Alex conseguissem fazê-la se sentir melhor, mas que o efeito não tinha sido o esperado. O menino perguntou se ela queria ir ao hospital, mas Gladys, com um grito e um sorriso fraco, disse que lá não poderiam curá-la. Ainda assim, disse que havia outra maneira de ajudar. Ele deveria pegar um objeto pessoal de cada colega de classe. Alex ficou em silêncio pensando sobre o pedido. Por fim, perguntou se ao conseguir isso, ela se sentiria melhor e sairia de sua casa. Gladys, após uma breve pausa, percebeu que podia manipular a esperança do mais novo e respondeu astutamente que sim. Assim, convenceu o menino a obedecer. Na escola, Alex passou a observar com cuidado quais objetos podia pegar dos colegas na aula de educação física. Aproveitou a oportunidade para se ausentar e voltar para a sala, onde pegou as etiquetas personalizadas que cada estudante havia feito para identificar os armários onde guardavam seus pertences. Justine percebeu que Alex saiu do ginásio, foi atrás dele e perguntou se estava bem. O rapaz se desculpou alegando que não queria participar do jogo de basquete e que havia esquecido algo na sala de aula. Ela comentou, preocupada, que o viu mais calado que o normal nos últimos dias. Alex afirmou estar bem com voz firme e saiu sem levantar dúvidas. Chegou em casa. Ele devolveu à avó tudo o que havia roubado com os pertences. Às 2h17 da madrugada, Gladys iniciou seu plano. Ela se preparou para o ritual com os objetos, usando também saliva para selar o procedimento. Alex ouviu barulhos embaixo, desceu cauteloso e a surpreendeu. Durante o ato, ele a observou entoando palavras estranhas e tocando um sino. E após o toque do sino, todas as crianças foram atraídas em transe até a casa. Na manhã seguinte, a ausência de seus colegas na escola despertou suspeitas e Alex foi interrogado pelos professores. Esperava-se que na segunda-feira o pai dele comparecesse à instituição para dar explicações, mas Gladys justificou sua ausência alegando que ele havia sofrido um derrame cerebral. Recentemente, devido à desconfiança crescente, foi anunciado que as autoridades inspecionariam a casa. Naquela noite, Gladys avisou Alex para se prepararem para recebê-los. Ele limpou cada canto por horas, enquanto ela escondia as crianças, enviando-as para outro lugar antes da inspeção. Agora, Alex tinha que cuidar dos pais e também dos 17 colegas de classe, alimentando e cuidando de todos, enquanto mantinha uma aparência de normalidade diante do resto do mundo. Ao voltar, viu uma viatura policial em frente à casa.
Ao entrar, encontrou Paul imóvel na sala, como petrificado. Alex percebeu que sua avó havia manipulado os outros do mesmo jeito. Logo depois, encontrou James igualmente imóvel e incapaz de reagir no andar de cima. Sua tia o recebeu com a mesma serenidade inquietante de sempre e lhe disse que deveria arrumar suas coisas imediatamente. Era hora de desaparecer antes que uma descoberta iminente os colocasse em perigo. Archer e Justine estacionaram em frente à casa, mas ao ver a viatura decidiram não se aproximar. Mas um policial, que Justine disse ser Paul, saiu rapidamente e sinalizou para que entrassem. Eles entraram na casa às escuras, com Paul chamando insistentemente por Justine, enquanto Archer permanecia afastado. Gladys avisou Alex para não cruzar certos limites de Sal, mas Justin os ultrapassou, sem saber que seria um erro fatal. A partir daí, os bonecos de Gladys os atacaram. Archer dominou um deles, enquanto Justine era perseguida por Paul. No caos, Alex quebrou a divisão de Sal para entrar no quarto de Gladys. Apesar da proibição, Paul encurralou Justine na cozinha. Desesperada, ela tentou atacá-lo com um descascador de batatas, sem sucesso. Ele pegou o objeto dela e tentou estrangulá-la. Enquanto isso, Archer enfrentava James que, mesmo mais fraco, seguia atacando. Durante a briga, ambos abriram sem querer a porta do porão e encontraram as crianças desaparecidas. Justine apareceu e atirou em James ao atravessar a linha de Sal, e os próprios pais de Alex se voltaram contra ele, forçando-o a fugir pelo banheiro. Justine, ao perceber a gravidade, atirou em Paul no pescoço e depois na cabeça, fazendo-o soltar a Alex. No quarto de Gladys, ele pegou um galho da árvore estranha e uma peruca, trancando-se no banheiro para se proteger. No andar térreo, Archer se deparou cara a cara com Gladys no porão enquanto procurava seu filho, que usou um colar para manipulá-lo e obrigá-lo a atacar Justin. Enquanto isso, Alex preparava a vara com um dos fios de cabelo da peruca e seu próprio sangue ao quebrar a varinha. Todas as petrificações e possessões causadas por Gladys sumiram na hora. As crianças fugiram apavoradas e Gladys, em pânico, correu pelo jardim até invadir a casa de uma família desconhecida. As crianças a alcançaram rápido, derrubando-a e agredindo-a em frenesi coletivo. Os pais de Alex recobraram a consciência, pararam de agir violentamente e Archer libertou Justin. Exausta e assustada, a idosa foi derrotada e desmembrada pelas crianças. E com sua morte, a maldição sobre todos acabou. Archer seguiu o caos procurando o filho, enquanto Justin subia ao segundo andar preocupada com Alex. Ele foi encontrado abraçado aos pais, ainda em transe, e precisaram ser levados para se recuperar. Ele ficou aos cuidados de outra tia. As crianças se reuniram com as famílias. Algumas retomaram a normalidade, outras ficaram marcadas pelo trauma e pela feitiçaria. E assim termina essa história sombria e perturbadora. Se você gostou dessa narração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos relatos assustadores. Nos vemos na próxima, inscreva-se,